Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: "Achamos o Messias", que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Oi pessoal, hoje entramos na terceira parte do tema sobre os 12 apóstolos que eu tirei desse livro aqui, 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, de onde vocês podem tirar muitas outras informações que não colocarei neste vídeo. Mas vou deixar o link na descrição deste vídeo para você poder adquirir e descobrir muitos detalhes de todos os apóstolos. André, o irmão de Pedro, é o menos conhecido dos 4 apóstolos do primeiro grupo. Apesar de ser um membro daquele quarteto de discípulos mais chegados de um modo geral, André fica em segundo plano. Ele não é incluído nem em vários dos acontecimentos importantes dos quais vemos Pedro, Tiago, João juntos com Cristo. Em outros momentos críticos, porém, André encontra-se participando do círculo mais íntimo. Não há dúvidas de que ele possuía um relacionamento particularmente próximo com Cristo, uma vez que, em tantas ocasiões, outras pessoas foram apresentadas pessoalmente ao Mestre através dele. André foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado. Ele foi responsável por apresentar seu irmão Pedro, mais dominante, a Cristo. Seu desejo ardente de seguir Cristo, combinado com o zelo em apresentar outro a ele, tipifica razoavelmente o caráter de André. Pedro e André eram originalmente da vila de Betsaida. A certa altura, os dois irmãos mudaram-se para a cidade de Cafarnaum, um pouco maior e mais perto de sua cidade natal. Na verdade, Pedro e André dividiam uma casa em Cafarnaum e de lá tocavam juntos um comércio de pesca. Cafarnaum era um ponto especialmente privilegiado, uma vez que se situava à margem do norte do Mar da Galileia e encontrava-se na interseção de importantes rotas comerciais. É provável que, desde a infância, Pedro e André tivessem amizade com outros 2 pescadores, também irmãos e nascidos em Cafarnaum, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ao que parece, os 4 possuíam certo interesse espiritual em comum, mesmo antes de encontrarem-se com Cristo. Fica evidente que tiraram um ano sabático da pescaria, visitaram o deserto em que João Batista estava pregando e tornaram-se discípulos de João. Foi lá que se encontraram com Cristo pela primeira vez. E ao voltarem a pescar, antes de Jesus chamá-los para serem seus discípulos em tempo integral, continuaram trabalhando juntos. Assim, era bastante natural que esse pequeno grupo formasse uma unidade coesa dentro do conjunto dos 12 discípulos. Em muitos aspectos, esses 4 pareciam ser inseparáveis. Todos os 4, obviamente, desejavam ser líderes. Como grupo, exerciam uma espécie de liderança coletiva sobre os outros discípulos. Já vimos que Pedro era, sem dúvida, o membro dominante do grupo e aquele que costumava falar em nome dos 12, quer ele quisesse, quer não. No entanto, fica claro que os 4 discípulos do círculo mais íntimo tinham aspirações de liderança. É por isso que, em certas ocasiões, envolviam-se naquelas discussões vergonhosas sobre quem era o maior. Esse desejo fervoroso de liderar, que foi a causa de tantos conflitos quando estavam juntos como grupo, acabou sendo imensamente valioso quando esses homens seguiram, cada um, o seu caminho como apóstolos na igreja primitiva. Jesus os estava treinando para a liderança e, no final, eles ocuparam importantes posições de autoridade na igreja primitiva. Por esse motivo, as Escrituras assemelham-nos à própria fundação da igreja, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Dos 4 que faziam parte do círculo mais íntimo, porém, André é o que menos aparece. As Escrituras não nos relatam muita coisa a seu respeito. Pode-se praticamente contar nos dedos quantas vezes ele é mencionado especificamente nos Evangelhos. Na verdade, exceto pelas passagens em que são relacionados os 12 discípulos, o nome de André aparece apenas 9 vezes no Novo Testamento, e a maioria dessas referências apenas menciona-o de passagem.
André viveu sua vida à sombra de seu irmão mais conhecido. Muitos dos versículos que citam seu nome acrescentam que ele era irmão de Pedro, como se ele fosse o fato de que conferia importância. Em situações como essas, em que um irmão se destaca tão mais do que o outro, é comum encontrar ressentimento, rivalidade ou até mesmo separação entre os irmãos. Mas no caso de André, não há qualquer evidência de que ele se ressentia com a dominância de Pedro. Como vimos, para começar, foi André quem levou Pedro a Cristo. Ele o fez imediatamente e sem hesitar. André devia ter plena consciência da tendência de Pedro para liderar. Devia saber muito bem que, assim que Pedro passasse a fazer parte do grupo de discípulos, ele assumiria o comando, e André seria relegado a uma posição secundária. Ainda assim, André levou seu irmão mais velho a Cristo. Só esse fato já diz muito sobre seu caráter. De todos os discípulos do círculo mais íntimo, André parece ser o menos contencioso e o mais meditativo. Como já sabemos, a tendência de Pedro era ser impetuoso, de precipitar-se totalmente e dizer a coisa errada na hora errada. Com frequência era tirado, desajeitado, apressado e impulsivo. Tiago e João tinham o apelido de filhos do trovão, por sua causa de suas tendências imprudentes. Ficava evidente que também foram eles que provocaram várias das discussões sobre quem era o maior. Mas não se vê nada disso em André. Sempre que ele fala, o que é raro nas Escrituras, diz a coisa certa e não a errada. Sempre que age separadamente dos outros discípulos, faz o que é certo. Ao citá-lo pelo nome, as Escrituras nunca relacionam a ele qualquer desonra. Na ocasião, Jesus disse: "Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer." Os discípulos devem ter ficado em estado de choque. O que Jesus estava pedindo parecia absurdo. Foi então que André falou: "Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente?" É claro que até mesmo André sabia que 5 pães de cevada e 2 peixinhos não seriam suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Mas, a seu modo típico, ainda assim levou o menino a Jesus. O Senhor havia ordenado aos seus discípulos que alimentassem o povo e André sabia que ele não daria uma ordem como essa sem torná-la possível de ser cumprida. Assim, André fez o melhor que pôde. Identificou a única fonte de comida disponível e certificou-se de que Jesus soubesse dela. Algo dentro dele parecia entender que nenhuma dádiva é insignificante nas mãos de Jesus. Em outras palavras, a pessoa pobre que dá tudo o que tem está dando uma oferta muito maior do que a pessoa que é rica, que contribui com ofertas mais altas, mas que são apenas parte de sua abundância. A capacidade que Deus tem de usar uma dádiva não é de forma alguma influenciada pelo tamanho dessa dádiva. É a fidelidade sacrificial do ofertante, e não o tamanho da oferta, que serve como verdadeira medida da importância de sua dádiva. Trata-se de um conceito de difícil compreensão para a mente humana. No entanto, de forma alguma, André parecia saber instintivamente que não estava desperdiçando o tempo de Jesus ao levar a ele uma oferta tão ínfima. Não é a grandeza de uma dádiva que conta, mas sim a grandeza do Deus a quem ela é ofertada. André preparou o caminho para o milagre. É claro que, para servir a multidão, Jesus nem precisava do almoço daquele menino. Ele poderia ter criado o alimento do nada com a mesma facilidade. No entanto, o modo com que ele alimentou os 5.000 serve de ilustração para o modo com que Deus sempre opera. Ele toma as dádivas sacrificiais e insignificantes de pessoas que contribuem fielmente e as multiplica de modo a realizar coisas monumentais. André enxergava o valor do serviço imperceptível. Algumas pessoas não querem participar da banda a menos que possam tocar o bumbo. Essa era a tendência de Tiago e João. O mesmo valia para Pedro, mas não era o caso de André. Em momento algum, para ele é citado como participante de grandes discussões. Estava mais preocupado em levar pessoas a Jesus do que com
com quem recebia o crédito ou quem estava no poder. Não almejava a honra, nunca o ouvimos dizer qualquer coisa que não estivesse relacionada a levar alguém a Jesus. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio nos lugares humildes, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ele não era uma coluna impressionante como Pedro, Tiago e João. Era uma pedra mais humilde. Era uma daquelas pessoas raras e dispostas a ficar em segundo lugar e dar apoio. Ele não se importava em ficar escondido, desde que o trabalho estivesse sendo realizado. Jesus ensinou aos discípulos: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É preciso um tipo especial de pessoa para ser um líder com um coração de servo. André era assim. Tanto quanto sabemos, André jamais pregou para multidões ou fundou igrejas. Ele nunca escreveu uma epístola. Não é mencionado no livro de Atos nem em qualquer outra das epístolas. André é mais uma silhueta do que um retrato das páginas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia não relata o que aconteceu a André depois de Pentecostes. Seja qual for o papel que tenha desempenhado na igreja primitiva, ele permaneceu nos bastidores. Diz a tradição que ele levou o evangelho para o norte. Eusébio, o historiador da igreja na antiguidade, diz que André chegou até o leste europeu. Por isso, André é o santo padroeiro da Rússia. Também é o padroeiro da Escócia. Acabou sendo crucificado na Acaia, na região sul da Grécia, próximo a Atenas. Um relato diz que levou a Cristo a esposa de um governador provincial romano, enfurecendo o marido. Ele exigiu que sua esposa renunciasse sua devoção a Jesus Cristo e ela se recusou. O romano ordenou, então, que André fosse crucificado. De acordo com as ordens do governador, aqueles que crucificaram o apóstolo amarraram-no à cruz em vez de pregá-lo a fim de prolongar seu sofrimento. Diz a tradição que se tratava de uma cruz em forma de X. Conforme a maioria dos relatos, ele ficou pendurado na cruz durante 2 dias, exortando aqueles que passavam por ele a buscarem a salvação em Cristo. Depois de uma vida toda de ministério à sombra de seu irmão mais famoso e a serviço do Senhor, ele teve uma sina semelhante à de outros discípulos, permanecendo fiel e ainda procurando levar as pessoas a Cristo até o fim. Ele foi desprezado? Não. Ele foi privilegiado. Foi o primeiro a ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi o primeiro a seguir Cristo. Foi parte do círculo mais íntimo e que teve mais acesso a Cristo. Seu nome será gravado juntamente com o nome dos outros apóstolos, nas fundações da cidade eterna, a Nova Jerusalém. O melhor de tudo é que ele teve uma vida toda de privilégio, fazendo o que ele mais gostava, apresentando indivíduos ao Senhor. Graças a Deus por pessoas como André. São elas que, trabalhando em silêncio, de modo fiel, porém imperceptível, dando ofertas ínfimas, mas sacrificiais, alcançam as maiores realizações para o Senhor. Não recebem muito reconhecimento, mas não é isso que buscam. Só querem ouvir o Senhor dizer: fizeste um bom trabalho. O legado de André é o exemplo que ele deixou para nos mostrar que em um ministério eficaz, muitas vezes são as pequenas coisas que contam as pessoas como indivíduos, as dádivas insignificantes e o trabalho discreto. Deus se compraz de tais coisas, pois escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora, vou deixar na descrição deste vídeo o link do livro 12 Homens Extremamente Comuns, de John MacArthur, que fala sobre o que acabei de mostrar para vocês, que você vai poder adquirir e conhecer com muito mais detalhes todos os apóstolos. Importante! Eu sempre leio e passo o texto do livro que estou lendo para várias pessoas, diariamente.
Atualmente estou lendo o livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, que também vou deixar na descrição desse vídeo. Portanto, se você quiser receber os textos, diga "eu quero" nos comentários e manda uma mensagem para o número WhatsApp que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, me dê essa moral, compartilhe, comente, dê um like e se inscreva no canal.